A famosa molécula da vida é conhecida por sua sigla DNA, que significa, traduzindo para o português, ácido desoxirribonucleico. Essa molécula é encontrada, em sua maioria, no núcleo ou na região nucleoide da célula, sendo que também pode ser encontrada nas mitocôndrias e nos cloroplastos. No DNA que está contida toda a informação genética do organismo, e existem alguns diferentes conceitos extremamente importantes de se diferenciar. Cromossomos são as sequências de DNA, que está espiralizado, enrolado com auxílio de proteínas, as chamadas histonas. Cada organismo tem um número diferente de cromossomos. O ser humano, por exemplo, tem 46, 23 herdados da mãe e outros 23 do pai. Já os genes são chamados de parte funcional do DNA. Isso porque é a parte codificadora que oferece as informações básicas para a produção das proteínas. O sequenciamento é a técnica utilizada para determinar em que ordem as bases contidas no DNA se encontram. Quando se diz que um genoma foi sequenciado, quer dizer que foi determinada a ordem que as informações, os genes, estão colocados no genoma. Mas afinal, para que isso serve? Com o sequenciamento dos genomas, podemos obter informações sobre a linha evolutiva dos organismos, saber quem tem o DNA mais parecido com quem. As informações contidas nos genomas poderá resultar em novos métodos de diagnóstico, como na formulação de novos medicamentos, vacinas, na prevenção e tratamentos mais eficazes contra doenças ou pragas. Ao se analisar a estrutura do DNA, percebe-se que ele é constituído por nucleotídeos. Esses nucleotídeos são polímeros constituídos de uma molécula de carboidrato com 5 carbonos, ou seja, uma pentose, um fosfato, mais especificamente ácido fosfórico, e uma base nitrogenada. No caso do DNA, a pentose referida se trata da desoxirribose, e as bases nitrogenadas, que podem ser púricas ou pirimídicas, são a adenina, guanina, citosina e timina. Nesse sentido, as duas primeiras são as púricas e as duas últimas as pirimídicas. As pirimidinas são moléculas menores e formadas por um único anel de carbono e nitrogênio, ao contrário das bases púricas, que são grandes e compostas de 2 anéis. No DNA aparece a timina, enquanto no RNA temos a uracila. A diferença entre essas bases se deve à presença do grupo metila na timina, que não ocorre na uracila. O pareamento das bases no DNA sempre se dá entre a adenina com a timina e a citosina com a guanina. O grupo fosfato e o açúcar, parte hidrofílica, está localizado na parte externa da molécula. As bases nitrogenadas, a parte hidrofóbica, está localizada na parte interna da molécula. Uma pergunta importante: Watson e Crick que descobriram o DNA? Em 25 de abril de 1953 foi anunciada a descoberta da estrutura do DNA pelo norte-americano James Watson e pelo inglês Francis Crick. A descoberta ocorreu no norte da Europa. Muita gente pensa que o DNA foi descoberto por essa dupla, mas não foi bem assim. O DNA já era conhecido desde o final do século XIX. A meio do século XX, suspeitava-se que o DNA podia ser o suporte material dos genes, um conceito então abstrato, mas havia quem pensasse que podiam ser as proteínas a desempenhar essa função. O jovem Watson pensava, de fato, que o DNA era a sede dos genes, mas Crick, seu colega mais velho, pensava que essa sede estava nas proteínas. O que esses investigadores descobriram foi a estrutura da molécula do DNA, a famosa dupla hélice que constitui um ícone da biologia moderna, mas também inspirados em outros importantes estudos, pesquisas e palestras. No breve artigo publicado na revista inglesa Nature, em 25 de abril de 1953, Watson e Crick incluíram um esquema simples, em preto e branco, da dupla hélice. Em 1983, a Nature fez um número especial, onde relatava os espantosos progressos desde então. A revista Time também não se esqueceu de ilustrar em sua capa a mesma molécula, com humanos dentro. A descoberta do DNA ocorreu em 1869 e foi feita pelo bioquímico alemão Johann Friedrich Miescher. Ele buscava determinar os componentes químicos do núcleo celular e usava os glóbulos brancos contidos no pus para as suas pesquisas. Os glóbulos brancos eram um bom material, pois são células que apresentam núcleos grandes e fáceis de serem isolados do citoplasma.
Além disso, o pus era muito fácil de se conseguir na época em ataduras usadas em ferimentos. Analisando os núcleos, Micher descobriu a presença de um composto de natureza ácida, que era desconhecido até o momento. Esse composto era rico em fósforo e em nitrogênio, era desprovido de enxofre e resistente à ação da pepsina, enzima proteolítica. Esse composto, que aparentemente era constituído de moléculas grandes, foi denominado por Micher nucleína. Essa substância foi isolada também da cicatrícula da gema do ovo de galinha e de espermatozoides de salmão. Em 1880, um outro pesquisador alemão, Albrecht Kessel, demonstrou que a nucleína continha bases nitrogenadas em sua estrutura, explicando o fato da nucleína ser rica em nitrogênio. 9 anos depois, Richard, que era aluno de Micher, obteve a nucleína com alto grau de pureza, comprovando sua natureza ácida e dando-lhe então o nome de ácido nucleico. Resumidamente, podemos citar algumas descobertas importantes feitas por diferentes homens e mulheres. Micher identifica o DNA. Altman confirma a natureza ácida da molécula. Lavine e Jacobs denominam o nucleotídeo o componente básico. Avery, McLeod e McCarthy esclarecem as dúvidas sobre a natureza química da molécula. Hescher e Chase, em pesquisa com material radioativo, concluíram que o material genético era o DNA. Assim, pode-se ver, entre esses e outros importantes estudiosos, que o modelo apresentado por Watson e Crick deve-se também a outros importantes nomes da ciência. Para construir esse modelo de DNA, eu reaproveitei materiais usados. Para fazer as bases nitrogenadas, eu utilizei miçangas de bijuterias que não usava mais. As ligações de hidrogênio são feitas de arame e no meio um fio de metal para trazer sustentação. As miçangas e os arames estão colados com cola quente.